Deputado do Guerra, reverendo Antoniel, nosso decano, meu pastor aqui da cidade, né? Sempre me amou e cuidou de mim, desde que eu cheguei até agora, né? E reverendo Rivaldo, bispo de Oliveira, não sei se o bispo é bispo como o meu, né? Sobrenome, então deve ser parente lá de Sergipe ou da Bahia, né? A senhora Adélia Fonteles também, saudar vocês. Francisco Alves de Alencar, senhor Francisco da Academia Evangélica de Letras, e o pastor Giovanni Luiz Sartori também. Saúdo a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um privilégio para mim ter sido escolhido para falar um pouco sobre reforma protestante nessa perspectiva. Eu que sou um batista, eu sou quase um neto da reforma, né? Acho que seria mais conveniente um luterano aqui, que seria mais da gema, né? Coisa mais próxima. Batista, porque nós, inclusive, quebramos um pouco do protocolo reformista e saímos batizando os convertidos, né? E aí fomos chamados, então, daqueles que batizavam, por isso o nome batista. Mas ao falar sobre a reforma protestante, eu incorro em duas possibilidades de erro. O primeiro erro seria não dar suficiente honra, suficiente destaque aos personagens da reforma, que não se resumem apenas em Lutero, Zwinglio e Calvino. Muitos anônimos deram suas vidas por conta da reforma protestante. As profundas e abrangentes transformações do mundo ocidental em todas as esferas da sociedade certamente dependeram destes atores, pois embora outra coisa importante, o foco fosse no inconformismo religioso, nós não podemos reduzir a reforma protestante a apenas uma questão religiosa. Tem implicações tremendas para a história da humanidade. Aliás, segundo o escritor Frederick Eddy, na História da Educação Moderna, ele diz que a reforma protestante trouxe transformações políticas, econômicas, religiosas, morais, filosóficas, literárias e institucionais. E quando nós falamos de Lutero como grande representante, é bom frisar, como protestante que somos, que nós não estamos falando de um homem que foi um santo da história, posto que Lutero foi um homem comum, pecador como qualquer um de nós, que lutou todo o tempo com suas imperfeições, a ponto de, enquanto monge, fazer a questão de confessar os seus pecados e até examinar-se a si mesmo diuturnamente para saber se havia algo mais para confessar diante do Deus severo que ele aprendeu a crer e cultuar. Mas ele foi corajoso o suficiente para questionar e resistir pacífica e literariamente, ou seja, com a lógica, com a razão, a ordem político-eclesiástica dos seus dias. O segundo erro seria não inserir na reforma uma continuidade do agir de Deus na história. O protestantismo não nasce necessariamente nos idos de 1500. Nós temos um agir de Deus na história. E sempre homens inconformados com o status quo foram utilizados por Deus. Ao contrário do pensamento deísta, que Deus é um Deus que apenas cria e deixa andar, nós cremos num Deus que age na história, usando homens e instituições falíveis para levar adiante o seu plano maior de redenção da raça decaída e do seu meio ambiente. Por isso a reforma nada mais é do que um quadro apenas na dinâmica do filme da história da ação de Deus na humanidade através dos séculos. Deus nunca deixou de usar os erros e acertos da raça humana. Isto incluía seus governantes, seus opositores, o seu povo, para o cumprimento de um propósito maior, revelado em Apocalipse 11:15. Os reinos deste mundo um dia se tornarão do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Amém. Por isso nós temos que pensar em reforma de forma mais abrangente, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, João Batista, Pedro, Paulo, Policarpo, Jerônimo, Agostinho, Benedito, Aquino, Pedro Val,
de Assis, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwingli, Hudson Taylor, Spurgeon, Moody, Madre Teresa de Calcutá, Luther King, Billy Graham. Deus está estabelecendo, reformando e renovando e restaurando o seu reino entre nós. E certamente isso inclui a mim, inclui a você também. Embora saibamos pela fé e pela palavra de Deus que Deus está agindo na história da raça humana, nós temos que compreender que Ele o faz de forma miraculosa, incompreensível às vezes aos olhos humanos. Não temos como compreender exatamente o como, nem sempre o porquê Deus agiu como agiu. Por isso nós temos as contradições, que às vezes nos pegam de surpresa. Até nossos inimigos gostam de pontuar os momentos sangrentos da história. Mas Deus usa, sim, as guerras, destruições, livramentos, catástrofes, massacres, abundância, escassez, secas, inundações, governos maus e bons, ímpios prosperando e piedosos sendo perseguidos. Enfim, Deus continua sendo soberanamente Deus. John Fez, em seu livro Por que Estudar a História, ele destaca que parece difícil compreender como Deus agiu no passado, como entender a história da humanidade. E ele cita o próprio Martinho Lutero, que disse: uma pessoa não merece ser chamada de teólogo quando olha as coisas invisíveis de Deus como se fossem fáceis de perceber pelos acontecimentos da história e do cotidiano. Assim a própria descrição da palavra de Deus, assim a descrição da história da igreja. Deus usou o faraó, Nabucodonosor, Dario, Herodes, o domínio e a pax romana. Deus usou o sangue dos mártires do Coliseu, usou Constantino, os concílios católicos, as ordens beneditinas, a piedade de Gregório o Grande, as lutas sensuais do próprio Agostinho, a divisão do monopólio romano, os valdenses, a reforma, a própria contra-reforma. Deus usou os puritanos, os pentecostais, os reformados tradicionais, usa o Papa Francisco, usa a Globo, usa a Record, usa a imigração muçulmana, o movimento gay, as pós-verdades. Deus usa as redes sociais, enfim, é neste contexto, e foi neste contexto, que Deus usou a reforma protestante. Enfim, foi nesse contexto que Deus usou aqueles homens, há 500 anos atrás, para de verdade marcarem uma nova ordem mundial. Quero destacar um pouco da cena, que já foi repetida aqui e é de conhecimento de todos nós. Foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero consolida um movimento que dividiu a igreja cristã em duas vertentes. A igreja católica sob o domínio romano, que já havia sofrido um cisma, mais ou menos em 1054, dando origem à igreja ortodoxa grega, com sede em Constantinopla, essa igreja que rejeita a hegemonia romana, e esta própria igreja, na tentativa então de construir o seu reduto em Roma, o Vaticano, começa a impingir sobre os seus fiéis daquela época as chamadas ditas indulgências, a compra da salvação eterna através da contribuição financeira. Estava dizendo hoje pela manhã, numa entrevista ao canal de televisão, que nós ainda insistimos com essa tônica, não apenas católicos, mas também protestantes, pentecostais, neopentecostais. Ainda tentamos vender um lugar no céu, tentamos vender a bênção de Deus através da troca financeira. E foi isso que a Igreja Católica estava fazendo naqueles dias, e obviamente causou a revolta de pessoas que dentro da própria Igreja Católica entendiam que era preciso a separação entre Igreja e Estado, e era preciso compreender também que a origem do Evangelho estava na justificação pela fé. Por isso não só Pedro Valdo, não só Hus, mas Lutero principalmente, ao ler o livro de Romanos, descobre que a justificação é então pela fé. Mas a reforma protestante foi um movimento que influenciou, de novo, não só a religiosidade, influenciou a política, a cultura, os direitos humanos,
e acabou por estabelecer uma nova ordem mundial. Aliás, é importante que nós, evangélicos protestantes, saibamos disso. Que tudo aquilo que se preconiza hoje como pós-modernidade, como um movimento novo, como as novas ideologias, que às vezes vêm embarcada nessa busca por liberdade, pelos direitos humanos, isso não é uma bandeira dos socialistas, é uma bandeira dos evangélicos, dos protestantes. Aliás, foi uma bandeira de Lutero naqueles dias. Lutero se torna o precursor, inclusive, da educação integral, onde cidadãos seriam preparados para o exercício inteligente e prático das tarefas da vida social. Martinho Lutero escreveu: pela graça de Deus, está tudo preparado para que as crianças possam estudar línguas, outras disciplinas e história, com prazer e brincando. As escolas já não mais serão o inferno e o purgatório do nosso tempo, quando éramos torturados com declinações e conjugações. Portanto, o protestantismo desmascara o estigma vigente de que ser cristão é ser ignorante, acientífico ou adepto do obscurantismo, pois foi o próprio Lutero que afirmou: o melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando possui muitos homens bem instruídos e cidadãos ajuizados. Louvado seja Deus por essa visão. O impulsivo e corajoso frade agostiniano Martinho Lutero posta com vigor do martelo suas 95 teses. Há aqueles que inclusive duvidam que ele tenha feito isso de forma prática e verdadeira e factível. Mas a verdade é que as 95 teses foram afixadas ali, talvez simbolicamente representa aquilo que hoje nós temos, as audiências públicas. Ele fez para que nós pudéssemos, aliás, para que a sociedade da época pudesse discutir aquelas teses, para libertar o Estado da Igreja e a Igreja do Estado. Eu acho que eu faço aqui um desafio a nós evangélicos. Chegou a hora da gente começar a colocar as nossas 95 teses nas universidades, recuperar as artes, para a glória de Deus, colocar o nosso discurso à rua, porque a consistência, há princípios de moral que a sociedade anseia, mas nós temos nos calado de uma certa forma ou de outra. O movimento foi, acima de tudo, ideológico e assumiu contornos de um mosaico não uniforme de igrejas protestantes que influenciaram a Europa, a América, a África e o mundo de então. Na Europa, os povos de língua alemã se emanciparam do domínio romano, assim como outras forças como suíços e franceses. Muitos falam da guerra dos camponeses, da guerra dos 30 anos, que muitos foram mortos. Claro, naquele momento Deus estava operando uma tremenda libertação. O renascentismo, a própria ciência, de mãos dadas com a fé. Interessante a observação que Martinho Lutero faz aquilo que Jesus, lá em João 8, disse: que se o povo conhecesse a verdade os libertaria. Martinho Lutero foi aquele que aproveitou o avanço científico de um Gutenberg que inventa a imprensa, e ele então decide publicar a palavra de Deus para tornar essa palavra não propriedade de um clero, mas disponível para todos, a fim de que este livro maravilhoso, cujo diferencial está no fato de que quando você compra uma Bíblia, você leva junto o autor, e você tem capacidade clara, pessoal, individual de conhecê-la, sem intermediação de absolutamente ninguém. Era o que Lutero queria, foi o que Pedro Valdo quis. Este comerciante que, ao compreender o valor das Escrituras, vendeu tudo o que possuía, para que o povo da sua época, para que o sul da França pudesse ter a palavra de Deus em mãos. Lutero nos deixa este legado, o legado de que é preciso dar ao pobre, ao simples, como ele deu aos camponeses a oportunidade de conhecer a verdade. Estou aqui numa casa de políticos, uma casa da política, e a boa política investe na educação do seu povo, de suas crianças, porque é a educação que traz a libertação, não é a política de pão e circo. Não foi o que Lutero fez, ele simplesmente deu ao povo a palavra de Deus. Aliás, todas as nações que foram colonizadas, ou evangelizadas, ou foram, num certo sentido, descobertas
Pelos protestantes, a primeira coisa que eles levaram foi cultura, foi ensino, foi liberdade, foi o humanismo de verdade, foram as artes, foram a escrita, como aconteceu nos Estados Unidos. As escolas bíblicas dominicais não eram redutos de ensino de uma religião simplesmente conectada com o alto, mas como o próprio Pai Nosso nos ensina, conectada sim com o Pai Nosso que estás nos céus, sim, mas conectada com o pão nosso de cada dia. Então eu quero aqui, na minha humilde contribuição, deixar um desafio a todos nós, um desafio a este parlamento, a que a gente de verdade continue disseminando a palavra de Deus e tornando o nosso povo cada vez mais educado com a verdade, a fim de que a gente possa resistir no dia mau e continuarmos lutando pela moral cristã, pela família cristã, pela inocência das nossas crianças, pelo direito das crianças, por uma humanidade mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. Então louvado seja Deus pelo nosso querido Martinho Lutero, um homem corajoso, mas um homem que começou um movimento tremendo, não só no aspecto religioso, mas tocando a integralidade do ser humano e libertando nações daquela época. Que o Senhor seja louvado. Ele nos deixou um legado das 5 solas, né? Eu acho que todos aqui sabem muito bem e devem saber de cor, né? Primeiro, sola, escritura. O que ele quis dizer com isso? Só esta palavra é a nossa regra de fé e prática. O que nos distingue de uma seita é que nós não temos nenhuma palavra que possa se igualar a esta palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Então, só a Escritura indica a fonte, a palavra. Põe a palavra nas mãos do povo e haverá libertação, inclusive de nós mesmos, para a glória de Deus. Só a graça, que o Evangelho é gratuito, não se paga, nem para se obter bênção, muito menos salvação. É pela graça sois salvos, Efésios 2:8. E por fim a fé, ele fala da fé também, sola fide. É pela fé, não é por obras, não se compra, se crê apenas, porque Jesus já pagou o preço. Solos Christos indica que é só Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho, o único verdadeiramente ser humano, o único que morreu na cruz, o único que ressuscitou e só lhe deu glória. Significa que a glória não é de Martinho, não é de Valdo, de Pedro Valdo, de Zwinglio, de Lutero, de nenhum de nós. A glória de tudo que nós temos conquistado ao longo deste século deve ser dada apenas e somente a Deus. Ele não divide com ninguém a sua glória. E é para a glória dele que nós estamos aqui, para a glória dele que nós queremos fazer a diferença hoje, como fizeram os grandes reformadores há 500 anos atrás. Louvado seja Deus. A seguir, senhoras e senhores, o excelentíssimo senhor deputado Yuri Guerra conduzirá a entrega das placas dos 500 anos da reforma protestante. Convido para o centro do plenário para receber a placa da Igreja Luterana do Brasil, da Paróquia Esperança, pastor Giovanni Luiz e o pastor senhor Giovanni Luiz e o pastor Daniel Cassiano. Peço com licença aqui à mesa para poder fazer a entrega da placa.
Convido para o centro do plenário para receber a placa da Igreja Presbiteriana do Brasil, primeira igreja de Fortaleza, o presbítero Francisco Alves de Alencar, presidente da Academia Evangélica de Letras do Estado do Ceará, e o presbítero Samuel Guios, membro da cidade Academia. E para entrega eu convido reverendo Armando Bispo. Convido para o centro do plenário para receber a placa da Igreja Evangélica Congregacional, o reverendo pastor Cristiano Ribeiro Nascimento. E para entrega, convido o pastor Rivaldo Bispo de Oliveira. Convido para o centro do plenário para receber a placa da Igreja Batista Central Nelson Massambrani e doutora Adriana Vanderlei. E para entregar, convido o senhor Giovanni Luiz e o presbítero Samuel Guios. Convido para o centro do plenário para receber a placa da Igreja Presbiteriana de Pajuçara e Maracanaú, o reverendo pastor Cícero Leandro de Lima. E para entrega, convido o poeta Carlos Alves e o pastor Rivaldo Bispo de Oliveira. Convido para o centro do plenário para receber a placa da Igreja de Cristo no Brasil, Parque Araxá, o reverendo pastor Evandro da Silva Soares. E para entrega, convido o senhor Francisco Alves de Alencar.
Convido para o centro do plenário a advogada Adela Fonteles, para receber do seu pai, presbítero Gerson Lopes Fonteles. Reverendo para entregar, chamo o reverendo Armando Bispo. Convido para o centro do plenário para receber a placa o reverendo Antoniel Silva Martins, pastor emérito da Igreja Presbiteriana do Brasil. E para a entrega, queria pedir licença à mesa e o pastor Armando Bispo para poder fazer a entrega. Nas placas entregues está gravada a seguinte mensagem: a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará homenageia a Igreja Luterana do Brasil, Paróquia Esperança, a Igreja Presbiteriana do Brasil, Primeira Igreja de Fortaleza, a Igreja Evangélica Congregacional, a Igreja Batista Central, a Igreja Metodista Central de Fortaleza, a Igreja Presbiteriana de Paguçá e Maracatu, a Igreja do Cristo do Brasil, Casa o presbítero Heriberto Lopes Fonteles e o reverendo Antoniel Silva Martins, pelo transcurso dos 500 anos da Reforma Protestante. Fortaleza, 31 de outubro de 2017, deputado José Albuquerque, presidente. Teremos agora a apresentação do coral presbiteriano que cantará o hino em comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Regência do maestro Daniel Oliveira Lopes.